conferindo os valores mesmo. Ixi, eu acho que também dá diferença. Onde tem média da diferença, que terrível. Deixa eu fazer de novo aqui. Aonde tem média deu diferença. Deixa eu colocar aqui as vendas. Vendas, que vai dar diferença mesmo. Onde teve média dá diferença. Que merda. 543, 254, 570, 662, 599, 633. Beleza, vamos lá. Que bagunça. Então, vamos para o giro. Giro do ativo, então, eu pego as vendas e divido pelo ativo médio, tá vendo? 0,79. Vamos diminuir, aumentar aqui, diminuir o número de casas decimais, para a gente ver o arredondamento. Então, dá um pouquinho diferente. Onde tem média, dá diferente. 0,79, 0,85 e 0,95. Pronto. E agora, bateu com o de vocês aí, Rani? Deu certo? Ok? Beleza. Próximo que está dando diferença, agora está dando no prazo médio de pagamento de compras de 2016. Prazo médio de pagamento de compras e o CFE, porque o prazo médio está diferente. Então, vamos tentar calcular esse prazo médio aqui. Vamos tentar fazer o PMPC de 2016 para a gente conferir, tá? Acompanhe aí. No caso, o PM de pagamento das compras, eu vou precisar do estoque inicial, do estoque final e do custo. E vou precisar da conta de fornecedores. Aqui eu vou calcular as compras e aqui a conta de fornecedores. Beleza, vamos calcular as informações lá. Então, 2016, o estoque inicial é o de 2015, ele está aqui, 116.994. O estoque final, 112.118. O custo de 2016, 342.805. Então, as minhas compras vai ser o custo mais o final menos o inicial. Pronto, esse aqui é o valor do meu custo de compras. Aqui é minhas compras. Os fornecedores, 37.409. 409, calma aí, seu Elton, vou corrigir aqui para a gente fazer, mano. Esse dividido por esse, tá? Beleza, aqui multiplicado por 360, a gente tem 39,8, que arredondando a gente chega nos 40. 40 menos 195, 195 menos 40 dá o 155, beleza? Tá aí o número. Corrige o seu aí, seu Elton, para a gente continuar, para a gente seguir. Tá bom? Ô, Fábio, nesse caso eu pego o estoque inicial do ano anterior, né? O estoque inicial é sempre o estoque do ano anterior. Pois é, e aí? Deixa eu ver nos demais aí. Se for assim, eu errei nos demais também. Deixa eu dar uma olhada lá. Dá uma olhada no geral para ver. Uhum. Claramente, tá aí. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, que fica até melhor para vocês visualizarem aí. Pronto. Professor? Sim. Na questão dos arredondamentos, por exemplo, ali na liquidez corrente, o meu deu 1,34. No caso de um décimo de centavo aí não vai dar muita divergência, não. Pode deixar, não tem problema, não. Só que daí, no caso, tem vários meus que tá diferente do seu por isso aí. De 1 centavo. Por um décimo lá no final? Tipo aqui, ó, ali na liquidez corrente 1,27, o meu tá 1,26. Não, mas aí na liquidez... É no último dígito? Isso.
Se for no último dígito, tem problema não. Um ponto percentual não tem nada não. Arredondamento não vai morrer isso aí não. Por exemplo, uma liquidez de 1,35 para 1,34, você não vai ter muito o que dá de diferença nos resultados, E entendeu? lá embaixo, lá na questão da atividade, também não tem Não. problema? Agora, os de atividade, não. Os de atividade, o que, que acontece? A gente tinha falado isso na outra aula. Os arredondamentos na atividade é o seguinte: até o número 5 decimal, no primeiro decimal, você arredonda para baixo. Para cima do 5, arredonda para cima. Por quê? No caso da atividade, não tem vírgula, é o valor inteiro. Você entendeu? Sim. Então eu Então, vou por ter que exemplo, se porque o der, meu também tá vou dar um diferente. exemplo, se desse, por exemplo, 86,578,9, tudo bem? Aham. Você vai ignorar, porque até a primeira, se o primeiro dígito depois da vírgula for até 5, mantenha e ignora o restante. Tá. Se o primeiro dígito depois da vírgula for acima de 5, passa para o próximo número. É o Tá. único que você usa regra fixa para arredondamento, vai ser os de atividade. Os outros todos, se der essa diferencinha decimal aí, não tem problema não. É só arredondamento mesmo, o resultado final fecha sem problema nenhum. Tá bom? Tá, deixa nessa tela aí só um pouquinho, só para me corrigir. Posso, fique à vontade aí, copinha aí. More. Olha aqui o filho, vem cá. Tranquilo aí? Conseguiu copiar? Ok, vamos seguir, galera. Vamos para a parte agora das respostas dos questionamentos. Então, a gente vai seguir aquela mesma tradição que a gente estava fazendo nas outras, funcionou bem. Eu vou fazer um breve comentário sobre a questão, sobre minha impressão da questão. E aí vocês colocam as respostas de vocês aí no chat, a gente vai comentando, discutindo, trocando ideia, trocando informações nesse sentido. Tudo bem? Então vamos começar na primeira questão. Qual é a situação da liquidez no curto prazo e no longo prazo? E comente a evolução com o passar dos anos. Beleza. Lembramos que a liquidez de curto prazo é a liquidez corrente, a liquidez de longo prazo é a liquidez geral. Ok? Nós podemos observar que essa empresa ela possui liquidez tanto no curto quanto no longo, porque os números são superiores a 1, com um detalhe que a liquidez de curto prazo ela está caindo muito e tem um valor muito baixo. Você chega ali a 1,12, que é um valor relativamente baixo, a sobra não é tão grande. Já na liquidez geral aconteceu o contrário.
Você começou com um número relativamente baixo, um empate aí em 1,7, e você chegou numa folga de 1,24. É como se ela estivesse trocando os papéis. Ela está trocando a liquidez de curto prazo por uma liquidez de longo prazo. A gente consegue identificar isso muito fácil, observando a variação do ativo e passivo circulante. Vamos observar lá em cima. Olha só, o ativo circulante ele diminuiu nesses 3 anos algo em torno de quase 10 a 11%, porque 0,68 na primeira redução, 9,7 na segunda. Só que o passivo, em vez de diminuir, fez aumentar. Aumentou 5 no primeiro ano e aumentou 1,68 no segundo. Então você percebe que a empresa está deteriorando a liquidez corrente de curto prazo dela, mesmo que ela ainda tenha liquidez de curto prazo, por conta de uma redução maior do ativo circulante em relação a um crescimento em vez de redução do passivo circulante. Essa situação ela não acontece na de longo prazo, porque você vai perceber que a redução no passivo não circulante é muito superior. No passivo não circulante, a dívida diminuiu 27% no primeiro ano e 45% no segundo. Então, o que acontece? Primeiro ponto, a redução da liquidez de curto prazo foi porque o ativo circulante reduziu, enquanto o passivo circulante não só não reduziu, como fez foi crescer. Ponto. A evolução ou crescimento da liquidez de longo prazo se deu principalmente pela redução grande nas dívidas de longo prazo. O passivo circulante reduziu bastante, você pode observar que é uma redução de 27%, e em contrapartida, no segundo ano teve uma redução de 45%, o que fez com que o índice de liquidez de longo prazo puxasse. Mesmo que o circulante tenha caído, o de longo prazo aumentou. Vocês entenderam isso? Então, com base nessas ideias, tentem colocar as ideias de vocês para essa resposta, para a gente avaliar, tente avaliar as respostas de vocês. Se não entender, a gente traz uma outra ideia, tenta ver o que eu coloquei ali, e vocês escrevam de vocês aí para a gente ir discutindo. Beleza, ficou muito bom, Valquíria. É claro que você consegue completar a questão, consegue completar a informação colocando o motivo, a explicação que causa essa alteração de ganho em um e de perda na outra. Você só complementaria a resposta, mas também está boa a resposta. Tá? A ideia é essa, que você colocou, a empresa tem condições de pagar as contas tanto no curto quanto no longo prazo, em todos os anos analisados, porém, a liquidez corrente teve uma piora e a liquidez geral teve uma evolução, ou seja, uma melhora muito interessante. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Ayane e o Elton, tentem colocar as respostas de vocês. Fábio, Sim. no caso, a liquidez geral de longo prazo, ela aumentou porque o passivo circulante diminuiu também, né? Não, o passivo não circulante diminuiu uma taxa bem grande. Ok. Porque se você for pensar, a fórmula da liquidez geral, ela leva em consideração o ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. A gente já viu que o ativo circulante diminuiu. O passivo circulante não diminuiu. Então, não foi esses dois que causou o problema. Se você olhar no realizável a longo prazo, ele não houve muita alteração. Você pode observar lá que o realizável a longo prazo não teve um crescimento tão elevado. Ó. Ele foi redução de 8,35 no ano e de 1,71 no outro de aumento. Então, um crescimento, uma redução em torno de 6% mais ou menos. Então, também não é o culpado. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para o último, que é o passivo não circulante. Aí você observa, ó, 27 de redução no primeiro ano e 45 de redução no segundo ano. Então, na verdade, esse crescimento da liquidez de longo prazo se deu pela diminuição das dívidas de longo prazo. Entendeu? Bom,
Vamos ver, Rael. A empresa apresenta capacidade de liquidar suas obrigações tanto no curto quanto no prazo. A liquidez geral está evoluindo com o passar dos anos devido à queda no passivo, não circulante serem maiores que do ativo circulante. A liquidez corrente tem diminuído devido ao ativo circulante ter caído nos 2 anos, enquanto o passivo circulante tem aumentado. Muito boa, viu, Rayane? Muito boa a resposta, muito boa mesmo. Bem em cima do que a gente, da proposta que a gente estava querendo. Vocês entenderam a questão, pessoal? Aqueles que ainda não colocaram a resposta, tão tranquilos, entenderam a resposta, tão tranquilo para fazer suas próprias respostas. Se quiserem ficar à vontade, coloca a resposta aí para a gente discutir. Ou se não quiser também, pode fazer sua resposta. O importante é você entender e aí participar. A empresa possui liquidez, pois ela consegue pagar suas contas tanto no curto quanto no longo prazo. Foi diminuindo no curto prazo e aumentando no longo prazo, pois teve grande aumento no passivo não circulante. Na verdade, Aurel, é o contrário. Teve grande diminuição no passivo não circulante, tá? Você tira só essa palavra aumento e coloca diminuição que a resposta tá boa, tá? Porque se você botar aumento, não condiz, porque o passivo circulante dela foi diminuir e não aumentar. Se ele aumentasse, o índice diminuiria. Beleza? Gente, vocês conseguiram entender? Podemos seguir em frente? Bom, no geral, a empresa tem capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo, porém essa capacidade foi reduzindo no correr dos anos. A liquidez de longo prazo aumentou em função da redução no passivo, da redução do passivo circulante. Neide, na verdade a redução é do passivo não circulante, tá? Porque o passivo circulante, na verdade, ele está aumentando, ele não está diminuindo. Só faz essa correçãozinha aí para não ficar fora, não sei se essa era a palavra que seria usar ali, IPC, talvez passivo, bota um N ali antes, que aí já finaliza, fica bem interessante, fica legal. Ok, pessoal? Vamos para a próxima, vocês entenderam? Ficou tranquilo a ideia da questão, a ideia da resposta ali, ficou de boa? Posso continuar? Tá, vamos continuar. Qual é o nível de quantidade de dívida da empresa e comente a evolução dessa característica. Então vamos lá. A quantidade de dívida da empresa, que é o endividamento geral, tem mostrado que a empresa tem diminuído o seu endividamento. Uma vez que nós saímos de 57% e chegamos no último ano a 50% da dívida. Então houve um direcionamento para o equilíbrio. Podemos dizer que no último ano a empresa tem uma quantidade de dívida baixa, equilibrada. Por quê? Porque você tem você tem o neutro ali, você tem um empate. Ou seja, tudo que a empresa tem de patrimônio, metade veio dela, metade veio terceira. Então é um equilíbrio, não é um endividamento alto e ao mesmo tempo você tem claramente uma redução desse nível de endividamento. Então o que a gente pode dizer? Que o endividamento, ele
é um endividamento médio, uma vez que ele está no meio, está nos 50%, e tem uma tendência de redução. Se permanecer nessa linha, ele poderá se reduzir mais ainda nos próximos anos. E nós podemos afirmar que a redução nesse endividamento é realmente aquela dívida de longo prazo. A empresa está fazendo uma substituição de dívidas de longo prazo por dívidas de curto prazo. Então você percebe que o passivo circulante, o não circulante, ele reduz de uma maneira bem elevada e faz com que esse índice de endividamento se reduza por conta dessa redução desse passivo não circulante. Então, basicamente a ideia é essa. Vamos ver como é que vocês escreveram. Valkyrie, os índices de endividamento apresentam a redução do endividamento, uma situação favorável para a empresa, pois os percentuais encontrados estão encaminhando para uma melhora ao passar dos anos. No ano de 2016, a empresa se manteve estável. Eu só faria o seguinte, Valkyrie, ficou bom, eu só faria a troca da palavra estável, tá? Estável quer dizer que não há mudanças, o que não está acontecendo, porque está mudando. Eu colocaria a palavra, em vez de estável, a palavra equilibrada, ou a empresa se manteve... como é que a palavra é essa mesmo, equilibrada ou em equilíbrio, porque 50% significa metade do equilíbrio, mediana ou equilibrada. Eu não usaria a palavra estável, porque a palavra estável significa sem alterações. Estabilidade quer dizer que não houve alterações. Mas o restante, a questão é essa daí mesmo. A resposta está muito boa. E lembrando, você sempre consegue complementar a resposta colocando o motivo dela ter acontecido isso. No nosso caso aí, o motivo desse melhora nesse índice de endividamento é por conta da redução das dívidas de longo prazo. Você pode colocar isso que fica mais completo ainda. Beleza, o raciocínio é exatamente esse daí, Rayane, muito bom. É essa aí a ideia da resposta. Que na verdade é a mesma coisa ali que a Valkyria, não estou tirando a Valkyria também responde a mesma coisa, só trocar uma palavrinha no final, a sua também ficou muito boa. A ideia é essa daí. O raciocínio é exatamente esse daí. A parte de terceiros foi maior no ano 1. Houve uma pequena variação dessa participação no exercício seguinte. Já no terceiro ano, a empresa conseguiu reduzir mais de 5% no ano 2 para o ano 3, motivada pela redução bem considerável na conta de empréstimos e financiamento. Boa resposta, Neide. Eu só complementaria de dizer que ela está no meio, tá? Que o endividamento está no meio. Só por isso, porque assim, você falou muito da alteração e não falou da situação. Então, assim, se você disser que o endividamento ficou mediano, ou seja, chegou finalmente nos 50% na metade, fica muito bom, complementa, fica completa a questão, tá? Vamos lá. Áurea, ela possui um nível médio de redução, pois, na verdade, a palavra ali não é redução, não, é de endividamento, viu, Áurea? Troca a palavra redução ali por endividamento. Ela possui um nível médio, vamos trocar aqui só na resposta. Ela possui um nível médio de endividamento, pois suas dívidas estão próximas de 50%, uma pequena queda no decorrer dos anos. Sua evolução está se tornando equilibrada, pois está diminuindo no curto prazo. O que é a CP ali no curto prazo?
Aura, eu acho que na verdade ali não é no curto prazo que ela está diminuindo, ela está diminuindo no longo prazo. Troca ali. Vamos lá, troca a palavra redução por nível médio de endividamento, a palavra endividamento, e ali, pois estão diminuindo no curto prazo, você coloca a longo prazo. Em vez de CP aqui, você coloca LP. Só isso, tá? O restante fica tranquilo, é isso daí mesmo. Então, e aí você também muda essa parte final, porque assim, se ela está diminuindo no longo prazo, quer dizer que ela não está tendo muito tempo para pagar dívidas, só se ela estivesse aumentando no longo prazo. Ao observar os 3 anos analisados, é notável que uma redução do endividamento geral da empresa, tendo nível mediano no último ano de 50%. Essa redução com o passar dos anos é devido à queda nas dívidas de longo prazo. Beleza, beleza, Elton. Sua resposta ficou muito boa, cara. Muito boa mesmo. Bela redação. Ficou bem legal. Parabéns. Você está realmente compreendendo o negócio e conseguindo escrever sobre o assunto. Isso que é o mais importante. Ficou muito bom. Parabéns mesmo. Podemos continuar para a próxima questão? Vocês conseguiram entender essa questão? Tá tranquilo? A próxima questão é no que se diz respeito à qualidade da dívida. Aí nós vamos observar a composição do endividamento e nós vamos ver que a situação disso daí não está muito boa. Veja só, na composição do endividamento aqui você percebe claramente que há uma piora dramática no caso. Nós saímos de uma situação ali próximo dos 50, a empresa já estava ultrapassando o limite mediano, começou a entrar no limite negativo e chegou a 78% das dívidas estarem concentradas no curto prazo. É importante lembrar que isso se dá não porque as de curto prazo aumentaram assustadoramente, é porque as de longo diminuíram. É como se a empresa tivesse escolhido pagar as dívidas de longo primeiro e deixar as de curto manterem a mesma coisa. Ou seja, eu escolho pagar as dívidas de longo prazo e mantenho as minhas dívidas de curto prazo. Isso faz com que a qualidade da dívida ela se deteriore. E aí você tem que falar isso, olha, a qualidade da dívida ela está muito ruim no último ano e há uma evolução bem negativa, bem ruim nesse índice, porque a empresa decidiu reduzir o endividamento de longo prazo. Ela não aumentou muito as dívidas de curto, não houve um crescimento muito elevado nas dívidas de curto prazo. O que ela fez foi reduzir as de longo. Por conta desse trabalho de redução das dívidas de longo prazo, é que ela de fato teve essa piora bastante importante, essa piora bastante relevante desse determinado índice, tá? Então vamos lá, Valquíria. Em relação à qualidade da dívida, é ruim, pois a média de 65% da dívida está no curto prazo, havendo assim mais pressão para a empresa para a produção de recursos de pagamento. Se dá porque a empresa teve uma diminuição da dívida de longo prazo, ficando as de curto prazo. Valquíria, é isso daí. A resposta é essa daí mesmo. Ficou muito bom. Vamos lá, os outros. Coloquem suas respostas aí, por favor, para a gente avaliar. Parabéns, Valquíria. Muito boa resposta.
muito ruim, com tendência a piorar, pois no decorrer dos anos eles aumentaram mais de 20%, a composição do passivo circulante cresceu no decorrer dos anos, enquanto as dívidas de curto prazo foram reduzidas. É isso aí, Remy. Mesma coisa também. Muito boa resposta, muito interessante a resposta, muito adequada. A ideia do raciocínio é exatamente esse daí, tá? A composição do endividamento da empresa é ruim, pois 78% das dívidas está concentrado no curto prazo devido à redução das dívidas de longo prazo. Muito bom, Elton. É essa a ideia aí. Nós temos a explicação que realmente ela está ruim porque é uma concentração de 78%. Está dizendo que realmente ela está piorando devido à redução das dívidas de longo prazo. O raciocínio é esse. Vocês conseguiram entender a questão, pessoal? Tá tranquilo? Posso seguir em frente? Alguma coisa mais que vocês querem adicionar? Neide, já compreendeu, Neide? Que eu não vi você respondendo nem editando. Tranquilo? Você entendeu a resposta? Quer colocar a sua aí para a gente discutir? Ou tá tranquila? Como é que tá aí? Ah, então beleza. Então tranquila, Neide. Então você entendeu. As respostas dos outros também estão completas. Significa que a gente entendeu a ideia. Não necessariamente a resposta precisa ser 100% diferente. Elas vão ser alinhadas na mesma direção porque a gente está falando do mesmo assunto. Mas assim, bem tranquilo. Eu acho que vocês estão conseguindo entender essa parte da atividade. Até agora está bem tranquilo para vocês. Vocês têm que ter a segurança para compreender do que se trata e a tranquilidade para escrever daquilo que trata, para conseguir expor aquilo que você está enxergando lá nos números, tá? Lembrando sempre que tiver alguma dúvida ou não tiver entendimento ou quiser trocar uma ideia, essa resposta ficou ou não ficou bem, tranquilo, pode chamar e colocar lá, pode me chamar no privado também, não tem problema não. Vamos continuar. Exatamente, é tudo na mesma direção mesmo, né? A ideia é essa daí mesmo. A nossa próxima questão a gente vai direto para a questão da rentabilidade do investimento da empresa. Então, o que acontece na rentabilidade dessa empresa, gente? Na verdade, essa empresa ela é uma gangorra. Você percebe que ela piora, depois volta, melhora. Então, é o que acontece nas empresas em geral. Você tem um ano bom, um ano ruim, você vai tentando se equilibrar. Então, na rentabilidade da empresa, você sai de um número muito baixo e começa a indicar uma recuperação, porque você chega a dobrar o nível de rentabilidade no último ano. Agora, a rentabilidade é boa no último ano? Sim. A evolução é boa, mas ainda é um número muito baixo. Essa empresa tem uma rentabilidade de investimento mais baixa que a poupança, que é uma das atividades que tem menos risco possível, um dos investimentos que você tem menos risco possível. Então, você tem uma empresa que tem uma rentabilidade interna que tem uma rentabilidade mais baixa que o investimento mais seguro que nós temos no mercado. Então, ainda não é um índice bom. A gente pode dizer que é um índice muito baixo, porque está abaixo da poupança no último ano, porém, nós podemos afirmar que há um direcionamento de melhora, uma vez que nós chegamos quase dobrar o índice de um ano, em 2 anos nós quase que dobramos o índice. Tivemos uma queda no segundo ano, mas conseguimos recuperar e chegar a quase o dobro do valor do primeiro ano. Então essa é a ideia. A poupança em média ela rende de 6 a 8% ao ano. Se você colocar aí em níveis históricos, é mais ou menos o que ela rende, de 6 a 8% ao ano. Tá? Lembrando que todos esses índices estão lá nos slides, você consegue esses índices lá nos slides que a gente colocou lá. Tá? Então, acho que a ideia dessa questão é essa daí. Dá para montar uma resposta baseada nessa questão, tá? Se conseguiram entender o meu posicionamento, tentem responder para mim aí, fazendo um favor para a gente seguir. Tá, Valquíria.
O que acontece? Primeiro que, assim, ó, diferente das outros índices, a rentabilidade a gente não tem um ponto de referência, igual na liquidez, que a gente tem um ponto 1. Acima de 1 tem liquidez, abaixo de 1 então tem liquidez. Na rentabilidade, eu vou ter sempre que pegar como referência o ganho em outras aplicações financeiras. O que a rentabilidade faz? A rentabilidade faz com que você pense no custo de oportunidade, ou seja, se eu tirasse o dinheiro da empresa e pegasse esse dinheiro e colocasse no outro investimento, quanto que esse outro investimento ia me trazer? Então é isso que você tem que imaginar. Quando você estiver falando da rentabilidade, sempre compare a rentabilidade com outros investimentos. Como que eu sei quais são esses outros investimentos? Eu coloquei lá no slide alguns investimentos que podem seguir de norte para você utilizar, pode seguir de ponto de referência para você utilizar. É por isso que eu citei a poupança ali, está lá naquele slide. Então você percebe que a poupança, por exemplo, é um investimento de baixíssimo risco, ele é garantido pelo Banco Central. O valor que você tem lá, você não perde. Entendeu? Ainda assim, considera-se a poupança um péssimo investimento, porque às vezes não paga nem o valor da variação da inflação na economia. Então, você tem uma empresa que rende abaixo da poupança, é algo que demonstra que a rentabilidade dela é muito fraca, muito baixa. Entendeu? Porque é abaixo da poupança. Só que tem uma vantagem, porque nós estamos identificando que essa empresa está aumentando esse índice de rentabilidade. Então, talvez, se a gente pegar aí mais uns 2, 3 anos para frente, isso rever que ela consiga um índice bom, um índice relativamente bem. Então, o que eu estou dizendo é que a rentabilidade ela é baixa, porque está abaixo da poupança, porém tem uma tendência muito forte de crescimento. Tem uma tendência muito forte de evolução de crescimento. Você conseguiu entender agora meu posicionamento, Valquíria? Sim, professor. É só uma dúvida aqui. No Uhum. caso ali, no caso para a gente avaliar, eu vou olhar esses 4 índices que estão aí, no caso o giro do ativo, margem de Não, não, lucro, ou não, só não, 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 não. Para essa resposta em específico, Valquíria, você usa aqui, ó. Essa resposta é sobre esse índice aqui, ó. Rentabilidade do investimento. Ele tá especificando isso aqui, ó. entendi, Custo da rentabilidade da empresa. Ele botou entre parênteses ainda, rentabilidade do investimento. entendi. Tá vendo? Então é esse índice aqui. Tá, agora entendi. Beleza? Sim. Então vamos ver as respostas ali. Ok, Áurea, ela possui rentabilidade média. Áurea, eu trocaria essa média por baixa, porque está abaixo da poupança, então a poupança seria o investimento mais baixo possível. Então troca por baixa, pois no recordando ela passa por altos e baixos. Sua rentabilidade é menor do que a poupança, só há uma expectativa de melhora no último ano, pois ela quase dobrou. Beleza, concordo com você, a resposta está boa. Eu, no seu lugar, só trocaria essa rentabilidade média por uma rentabilidade baixa, tá? Porque o índice é baixo. Os índices encontrados demonstram, aqui é a resposta da rede, os índices encontrados demonstram a taxa de rentabilidade bem abaixo em relação aos índices do mercado financeiro. A taxa de retorno de tudo que foi investido nela no ano 2 foi muito baixo, no 3 há um crescimento que sai para 5,8. É isso aí, Neide, a resposta é essa daí mesmo. Concordo com você, está muito boa assim também. Rayane possui uma rentabilidade baixa, pois apesar de ter evoluído no último ano, ainda é menor que a da poupança, porém apresenta uma tendência a melhorar. Muito boa resposta também, Rayane. Welto, coloca alguma resposta sua aí, ou se você concorda ou não concorda, um ponto que você achar que não deu, que não funcionou. Coloca a opinião de você aí, por favor.
Fábio. Professor? Alguém está ouvindo? Elton, você está aí, Elton? Oh, Ficou mudo, né? Pessoal, Professor? tá me ouvindo agora, pessoal? Eu estava Agora. resolvendo um pequeno problema familiar ali. beleza. Já voltei, vamos lá. A rentabilidade da empresa é baixa, porém é uma evolução no último ano devido ao aumento das vendas e nas receitas financeiras, gerando, consequência, um bom lucro líquido no último ano analisado. Muito bom, Elton, bom demais. Você ainda colocou mais informação ali, que foram as informações da DRE, que melhora ainda a resposta. Lembrando, gente, toda vez que você conseguir trazer mais informações de outros pontos, a sua resposta ainda fica mais completa, tá? Mas muito boa a resposta. Vou perguntar de novo, só para a gente desencarregar com vocês, para a gente seguir. Vocês conseguiram entender a questão? Conseguiram entender a resposta? Valquíria, conseguiu entender? Tá tudo bem? Posso continuar? Beleza, então vamos lá. Vamos em frente. Na próxima questão, nós temos o seguinte: a empresa apresenta um nível de risco financeiro e pode-se afirmar que a rentabilidade da empresa está exposta ao risco? Então vamos lá. Lembramos que o risco financeiro ele está relacionado com as três variáveis que compõem o risco: liquidez, endividamento e quantidade de endividamento e qualidade do endividamento, beleza? Nós podemos afirmar que a liquidez da empresa, ela tem liquidez, então é um ponto positivo. Só que é uma liquidez fraca, não temos uma liquidez muito grande não. A gente tem uma liquidez, mas ainda não tem muita sobra, com uma tendência de piora. Então é um maisinho meio fraco. Ok, vamos lá. Quantidade de dívida, a gente viu que a empresa está nos 50% e está em redução de quantidade de dívida. Esse é um ponto positivo, é um positivo de verdade. A empresa tem uma quantidade de dívida média e está em processo de redução dessa dívida. Ponto. Qualidade de dívida aí é uma qualidade bem negativa. A empresa tem uma qualidade de dívida de 78%, significa que a qualidade dela está bem deteriorada e está evoluindo de maneira negativa, está evoluindo para a parte ruim. Ela está piorando essa situação. Então a gente tem uma liquidez fraca, mas ainda tem liquidez, um endividamento médio, mas com tendência de diminuir, mas está equilibrado, e uma qualidade de dívida muito ruim, que seria negativa. Então, eu posso dizer, a minha opinião, tá? Que o risco financeiro dessa empresa, ele é médio-alto, tá? Médio-alto por quê? Ele é médio-alto porque a liquidez, apesar de existir, ela é fraca, não é tão forte, não é tão grande a folga, e a qualidade da dívida ela é muito ruim, tá puxando muito para baixo. Tá uma concentração muito grande no curto prazo, o que faz que se a empresa tiver qualquer problema de rentabilidade, você pode perceber que no segundo ano ela teve um problema de rentabilidade. Se ela tiver algum problema de rentabilidade, ela pode passar por alguma dificuldade, uma vez que as dívidas dela estão tudo no curto prazo. Essa é a minha opinião. Em relação a isso, se nós temos um risco médio alto, eu deveria ter uma rentabilidade alta, coisa que não acontece. A rentabilidade da empresa é baixa. Então, nós temos uma rentabilidade que não está condizente com o risco da empresa, porque ela teria que ter uma rentabilidade alta, porque quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto mais eu me arrisco, mais eu ganho. Esse seria o ideal. Como a gente tem uma rentabilidade baixa, isso não está acontecendo. A empresa tem se arriscado, mas não está tendo uma rentabilidade tão alta, não adequada ao risco que ela está exposta. Basicamente seria essa a ideia. Vocês conseguiram entender? Tentem colocar essa ideia que a gente discutiu agora nas suas respostas, para a gente tentar evoluir nessa questão aí. Veja que é uma questão extensa, longa, de compreensão. Tem muitos pontos que você tem que observar e tem muita opinião que você consegue tirar dessa questão. Não necessariamente você precisa fazer uma coisa igual à minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Eu coloquei a minha opinião. Aí vocês colocam a de vocês e a gente vai discutindo para a gente evoluir nesse conceito.
Seria melhor também. A liquidez da empresa é pouca, pois não sobra muito para a empresa. Sua quantidade de dívida é boa, pois está diminuindo. Já sua qualidade está muito ruim. Assim, ela apresenta um risco alto. Aura, eu só colocaria risco alto se ela tivesse 2 pontos negativos. Tá? Como a liquidez ainda existe capacidade de pagamento, assim, eu acho que talvez coloca a palavra médio alto, tá bom. É que alto você fala assim que já está no extremo. O que eu acho que não há tanto. Mas assim, é minha opinião, tá? Se você defender essa opinião sua, eu não vou discutir, não. Não vou ir contra, não. Acho que a resposta tá boa. Só trocaria isso. Eu colocaria um risco médio alto e não alto, entendeu? E faltou você falar da rentabilidade. Se a rentabilidade está adequada a esse nível de risco. A liquidez é positiva, mas pouca sobra, a quantidade é mediana. Só bota assim, quando você botar a quantidade, bota a quantidade de dívidas. Coloca a palavra endividamento ali depois de quantidade, só para ficar especificado que você está falando da quantidade de dívidas, tá? A quantidade de dívidas é mediana e a qualidade é extremamente ruim. Esses fatos geram um risco médio alto para a empresa. Apesar de ter evoluído, a rentabilidade ainda não conseguiu se adequar a esse risco financeiro, pois seu índice também é baixo. É isso aí, eu acho que ficou muito bom. Acho que a ideia é essa daí mesmo. Ficou bem completa a resposta. Tá? Só colocaria ali na palavra qualidade e quantidade a palavra endividamento junto, que é para a gente entender que você está citando quantidade e qualidade do endividamento. Tá bom? A empresa apresenta uma situação mediana, pois a mesma possui liquidez só que baixa, seu endividamento é médio, tende a diminuir, porém, grande parte está concentrado no curto prazo. Por fim, sua rentabilidade, que é baixa, não está adequada a esse risco que a empresa se encontra. Muito boa a resposta também, Elton, bem completa. Eu acho que a ideia é bem essa daí mesmo. Você botou bem dentro da adequação. Eu só tiraria ali, só para complementar, quando você botar uma situação mediana de risco, ou você pode botar a palavra risco ali, apresenta uma situação de risco mediana, só para ficar mais específico, tá? Bem específico, você está falando do risco. A empresa possui capacidade de pagamento com liquidez fraca, apresenta endividamento médio e muitas dívidas a curto prazo. Assim, o risco do nível financeiro é alto. Bom, Neide, ok. Se você entende dessa maneira também, eu não vou discutir muito, não. Para mim, é médio alto. Alto já também seria bastante, já é mais elevado. Mas pode ser, tranquilo. Só não esquece de incluir a questão da liquidez, tá? Perdão, da rentabilidade. Complementa a questão falando sobre a rentabilidade. Né? É que assim, Neide, não é que então. É que aquela história. Quando a gente fala que alguma coisa é alto, estou falando que nós já estamos ali no pior da situação. Eu teria que ter mais 2 negativos ali. Toda vez que eu tiver 2 positivos, eu vou ter um médio.
tá? Como a gente analisou lá quando a gente estava falando da discussão. Como eu tenho liquidez e tenho um baixo endividamento médio, ali não grande em decrescimento, eu tenho 2 positivos, ainda que não muito relevantes, mas positivo. Aí eu coloco médio. Eu deixo alto quando realmente eu tiver 2 negativos ali. Quando eu tiver 2 negativos, aí beleza, aí eu vou lá e coloco alto. Mas, se for só por isso, eu não tiraria a sua resposta. Falar assim, Neide, sua resposta está errada. Não, sua resposta tá. Para você, você acha que essa situação, o risco é alto. Eu concordo com você, entendeu? Mas é mais de percepção. Só lembrando que a resposta precisa da parte da rentabilidade junto. Você tem que botar a rentabilidade junto para poder travar essa questão aí. Porque ela fala do risco e depois toca no assunto da rentabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, então. Vocês conseguiram entender a questão? Tá tranquilo? Valquíria, tá tranquila? Você conseguiu entender? Achou sua resposta completa? Tá tranquilo? Vocês conseguiram abstrair, entender o raciocínio da questão? Tranquilo, Val. Mas você conseguiu entender, né? Que eu acho que é o mais importante aí, é isso, é entender a questão. Você conseguiu entender, né? Beleza. Então tá. Galera, eu queria fazer uma pausa por aqui. A gente retorna na segunda-feira sobre essa disciplina, porque eu tenho um probleminha aqui para resolver. Mas assim, a gente já falou bastante sobre o assunto, acho que deu para entender bem. A gente fica pendente, então, somente a questão F, as 3 últimas questões, tá? Coisa vai ser rapidinho, a gente faz, e na próxima aula a gente responde essas 3, e aí a gente já faz uma outra atividade para complementar, para a gente aprofundar antes de seguir para a questão da construção de relatório, tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês por terem participado, tá? Sempre agradecendo a vocês a paciência de estar participando. Pedir desculpa pelas falhas, que de vez em quando o negócio fica mudo, outra hora volta, aí tem um probleminha aqui, outra hora você escuta a minha filha falando ali na sala. Mas, assim, bem interessante, acho que a gente está conseguindo evoluir nessa disciplina, estamos conseguindo produzir bastante, tá bom? Abraço para todo mundo, a gente se fala amanhã na aula de contabilidade tributária, beleza? Fiquem com Deus, bom descanso para todos.